das eleições, e este é um assunto que sempre gerou muitas dúvidas e embates em empresas, em organizações. O que precisa ser feito em questão à atenção às eleições, o que pode e o que não pode, e o que não deveria ser feito. E para ajudar a gente a navegar, para conversar sobre esse assunto, eu convidei o Felipe Dantas de novo, para orientar a gente nos pontos desse assunto. Felipe Dantas é um jurista especializado em anticorrupção, antilavagem de dinheiro, compliance regulatório, ética corporativa e investigações criminais, tendo atuado nesses temas como procurador federal na Advocacia Geral da União, também foi delegado de polícia, assessor parlamentar na CGU e no Senado Federal. Diretor de compliance, foi meu diretor de compliance no Walmart e também advogado. Participou da redação de leis e decretos, da celebração de acordos de leniência em auditorias, investigações corporativas e criminais, processos sancionadores, ações de probidade e na implementação, monitoramento e avaliação de programas de compliance. Felipe, eu acho que eu nunca comentei com você que um dia eu peguei o meu texto base, o rascunho da ISO 37001, que eu fiz parte, ajudei ali a redação e vi o seu nome lá também. Estamos lá os dois, exato. Estamos lá. O Colaboramos Felipe, na ISO. obrigada. Eu falei, nossa, o nome do Felipe. Aí foi alguns anos antes da gente entrar ali de eu entrar no Walmart, né? Então, muitíssimo obrigada. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Nina. Obrigado pelo convite. Esse é um tema particularmente fascinante porque nessas conversas que a gente vem tendo sobre o mapeamento regulatório, é um tema que envolve vários nichos de regras distintas, né? Então, sim, você tem regras internas das empresas, mas você tem também uma legislação eleitoral. As pessoas, os empregados, os colaboradores das empresas têm direitos políticos também, né? Todos temos direitos, sim, políticos. Então, é um tema que enfeixa, há questões éticas envolvidas, então é um tema que, sim, enfeixa várias dimensões de compliance. Várias esferas, não é? Isso. Várias esferas. Bom, Felipe, muitíssimo obrigada. Como sempre, dúvidas, interações, questões serão sempre bem-vindas. Nós andamos tendo, na nossa live passada, a gente teve uma questão de que a gente não conseguiu receber as perguntas, mas caso a gente não consiga respondê-las aqui ao vivo, a gente depois lê essas perguntas e a gente envia para vocês as respostas. Mas sejam bem-vindos e todas as interações são extremamente bem-vindas. Felipe, acho que eu posso passar para as questões. Vamos lá. Ok, então, primeira questão. O fato de uma pessoa ser um candidato seria um impeditivo à sua contratação? A empresa pode proibir que seus colaboradores concorram a cargos políticos? Como a empresa pode ou deve se posicionar nessas situações? Essa é a pergunta fundamental da questão, né? Temos um candidato. E aqui dá mais pano para manga. E ela tem vários desdobramentos, né? Então vamos fracionar as divisões. Vamos pensar no cenário de o empregado é candidato ainda, né? Então no cenário de candidatura. Não, a empresa não pode impedir o empregado de se candidatar, né? A candidatura é um direito político, todos, sim, que têm direitos políticos, tanto de votar quanto de serem votados, então a empresa não pode impedir que o empregado se candidate a um cargo político, né? Na questão da contratação, a empresa pode fazer acepção de pessoas no momento de contratar alguém que seja candidato? Aí é uma pergunta um pouco mais complicada, porque a resposta, a princípio, também seria não, né? Porque você também não pode discriminar candidatos. Sim, seria visto como discriminação, não é? Isso, uma forma de coação eleitoral. Mas a empresa também pode levar em consideração, poxa, se você for eleito, você vai poder trabalhar, né? Talvez, claro, para um cargo, uma eleição majoritária, para prefeito, para governador, obviamente que não, mesmo de cidades pequenas. Mas você pode pensar numa cidade também pequena, no qual os cargos de vereadores, às vezes as câmaras de cidades pequenas se reúnem uma vez por mês, 2 vezes por mês, em período noturno.
Então, é muito comum em cidades pequenas vereadores terem sua vida normal, seus empregos. Então, a gente tem que ser realista, tem que pesar uma dose Claro. de realidade nesse caso. Né? Outras perguntas que a empresa pode fazer. Tá, você está se concorrendo a uma posição aqui de trabalho, mas você é candidato político. Quanto tempo a candidatura está levando do seu dia? Né? Você vai poder trabalhar imediatamente? Né? Acho que talvez a empresa possa negociar uma postergação da contratação. São cuidados que podem ser feitos na hora ali, naquele momento. Mas a regra geral é não. Candidatura política não é incompatível com o status de empregado. Né? Aí eu faço uma ressalva importante. Eu sei que a gente mais para frente vai tratar desse tema, mas eu faço uma ressalva aqui quanto ao executivo. Tá? Mas a gente pode tratar do executivo, o executivo vai ter algumas peculiaridades que a gente pode tratar em outro momento da conversa. Mas para o empregado a regra é essa. Né? Você não pode impedir o empregado de se candidatar. Claro, perfeito. E até porque quando se trata de um candidato, a gente não está nem falando, talvez nem seja um PEP, não é? Não sei que seja um cara PEP relacionado, ou seja um PEP por outras razões, ou um dirigente candidaturas sindical, passadas, né? Um dirigente sindical, né? Mas também o PEP ele não perde direitos por ser PEP. Né? Exatamente. Que a empresa tem um acréscimo, Cuidado, incremento né? no seu cuidado, né? da documentação de certas questões. Né? Mas ele por si só não é impeditivo da manutenção da relação de emprego ou de negócios. Perfeito. Felipe, a empresa, bom, aí essa pergunta aqui a gente já até entrou um pouquinho nela. A empresa deve ter alguma precaução com colaboradores que sejam candidatos? Perfeito. Esse é o desdobramento, né? Ok, pode se candidatar, o empregado pode se candidatar, Quais preocupações eu vou ter que ter com esse empregado? Né? Eu acho que as preocupações vão ser assim, a preocupação mais básica é que ele tem o direito de se candidatar, mas o exercício desse direito não pode ser vinculado ao nome da empresa. Né? Então, coisas mais básicas. O Chiquinho da Mesbla. Né? Não, porque, veja, as pessoas... o direito eleitoral tem essa peculiaridade. Né? Você pode concorrer com seu nome civil, mas você também pode concorrer com o nome, com o seu apelido, o nome pelo qual você é conhecido, como os seus eleitores lhe conhecem. Sim, então, sim. E nesse caso... Você pode ser conhecido como o Chiquinho da Mesbla, mas a Mesbla pode exigir que você não use o nome dela sem dúvida. No seu registro eleitoral. Tá? Isso é ideal. Então, acho que esse é o primeiro... não utilizar nem nome da empresa, nem logomarca na sua campanha. O seu nome é Manuel e você trabalha no McDonald's. Você é conhecido como Manuel do McDonald's. Ok, você não pode se registrar como Manuel do McDonald's, mas você pode usar o M do McDonald's, os arcos do seu logo eleitoral? Também não pode. Aí o problema é de outra ordem. Isso, mas a empresa pode ter esse cuidado e chegar a analisar esse tipo de questão e exigir, né, pedir, mas exigindo que o empregado não faça esse uso do seu nome, do seu patrimônio imaterial, da sua imagem. Né? É claro, também, a empresa pode dispor, idealmente que o faça, que o empregado não use recursos físicos da empresa, recursos materiais da empresa. Né? Até porque, caso use, pode estar configurando para a empresa não só uma questão de imagem, mas também uma questão de doação eleitoral indevida. Né? Sim, sem dúvida. Que é uma coisa que a gente vai conversar depois. Isso, mas um empregado que use veículos da empresa na sua campanha, ou que emita passagens em nome da empresa para custear a sua campanha, isso também pode ser visto como uma doação indevida. Então, é uma preocupação que a empresa deve ter. Né? Talvez a gente possa pensar também no uso de recursos virtuais. O empregado não pode pegar a mala direta, os contatos da empresa e usar de mala direta para a sua campanha eleitoral. Né? O empregado não pode abordar clientes e pedir voto, não pode abordar colegas, isso não pode fazer campanha no horário e no ambiente de trabalho. Assim, a empresa pode exigir isso, que o empregado não faça campanha dentro
dentro da empresa. Às vezes a gente conversando sobre esse tema nas nossas aulas, surgem questões do tipo, a empresa pode permitir que que o empregado saia do trabalho para fazer para fazer a sua campanha? Eu acho que pode. Eu acho que pode. A empresa pode negociar ali com o empregado, até em prestígio à democracia e ao direito, aos direitos políticos do empregado. A empresa pode fazer ali um acordo de compensação de turnos ou de redução de horário, ou pode conceder uma licença sem remuneração. Eu não vejo isso como algo que nem que infrinja a lei eleitoral, nem que infrinja, do ponto de vista de integridade, a neutralidade que a empresa queira passar essa imagem. Tá? Então, acho essas questões possíveis. Certo. Então, na verdade, é detalhe, né, Felipe? Na verdade, no final do dia, são só sobre detalhes. Isso. Tem ainda nessa... outra questão que vira e mexe se debate em fóruns sobre esse tema é a questão de se a empresa pode, nesse momento de candidatura do seu empregado, do seu colaborador, fazer algum tipo de acepção para que partido ou para qual corrente ideológica o empregado esteja se candidatando, vis-à-vis a posição de mercado da empresa. Tá? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. É uma empresa que fabrica motores a combustão e o empregado está se candidatando sob uma plataforma de favorecimento de carros elétricos, de energia verde, de falta de consumo de carbono. Ou vice-versa. O empregado trabalha numa empresa que fabrica motores elétricos e ele gosta, nas suas horas vagas, ele gosta de rally e ele faz a propaganda dele queimando pneu, fazendo fumaça, né, para agradar a comunidade de pessoas com as quais ele se relaciona. A empresa poderia fazer algum tipo de exceção ou de controle ideológico, alegando conflitos de interesse, de que aquele empregado, se eleito, ou o simples fato de concorrer, ele prejudica interesses da empresa? Aí eu já acho que não. Tá? Seria um tipo de coação eleitoral que não se... Apesar de poder afetar interesses mercadológicos da empresa, mas ainda está no escopo privado do empregado. Mas fazendo aqui, eu gostei desse seu ponto, Felipe, fazendo aqui o advogado do diabo. A empresa não teria como argumentar, por exemplo, que esse colaborador não está dentro dos princípios, missão, visão, valores, aqueles princípios tão caros para as empresas, que nós todos fazemos a adesão e a concordância, por exemplo, no código de ética. Não daria para a empresa argumentar algo desse tipo? Bom argumento. Eu acho que a empresa poderia usar isso caso a imagem que o colaborador, que o empregado alardeie, seja antiética ou seja ilícita. Tá? Então, por exemplo, vivemos um momento de discussão de liberação de drogas. Né? Um empregado que defenda abertamente a liberação de drogas, eu acho que ele poderia, porque ele defende a mudança da legislação. Tá? Mas se ele propagar o uso ou a desobediência civil, aí eu já acho você cruzou a linha da legalidade. Essa é a linha que eu coloco nessas tensões ideológicas, é a linha da legalidade. Tá? A empresa que fabrica motores elétricos pode dizer, é virtuoso a minha missão de ter uma economia que diminua os impactos de carbono. A empresa pode ter essa visão de virtude, mas como isso não é uma regra, não é uma obrigação legal, ela também não pode exigir que os seus empregados, nas suas atividades particulares, comunguem dos mesmos valores. Tá? Sim. Então, eu traço a linha na legalidade. A minha divisão de águas é na legalidade.
Mas, por exemplo, caberia uma demissão sem justa causa, Não, veja, que aí uma o demissão sem, pacto, isso, uma demissão sem justa causa, aí claro, é outro mas proibi-lo, não. proibi-lo não. E veja, Entendi. e se a empresa demitir sem justa causa formalmente, mas houver indícios de que ela fez ali uma acepção de controle ideológico, tá? Ou seja, mesmo assim, Isso pode ser visto como ilícito trabalhista também. entendi, Uma entendi. Ou relação, seja, isso, há um indício até de assédio moral no caso. sim, sem dúvida, um tipo de assédio moral, sem dúvida alguma. Interessante, é bem interessante, Felipe, e cabe, assim, não é algo fácil de se navegar e que Sim, as empresas realmente têm que ter uma preocupação grande dentro desse tipo de assunto. Interessante. Posso passar para a próxima? vamos lá. Então, vamos lá. Ah, atualmente, as doações para campanhas de empresas são proibidas, estão proibidas. Essa proibição versa somente sobre doações em dinheiro, financeiras, ou também podem recair sobre doações não financeiras? Um pouco do que a gente já entrou na discussão ali atrás. Isso, veja, a regra eleitoral brasileira é clara, pessoas jurídicas não podem fazer nenhuma doação, tá? E isso se abrange, e mesmo quando não existia essa regra eleitoral, quando as empresas podiam doar, muitas empresas, por uma questão de integridade interna e de neutralidade política, também preferiam não fazer doações. Aliás, proibiam, isso constava de seus códigos internos, suas políticas internas. Mas, veja, não é só doações de dinheiro. Então, tudo que tem alguma comodidade ou um valor estimável em dinheiro, a lei eleitoral considera doação. Tá? Então, vale para passagens, vale para empréstimo de veículos, vale para combustível, vale para espaço. A empresa tem uma loja vazia, ou tem um prédio vazio, ele pode doar para uma campanha? Não, ele pode alugar para uma campanha, para um partido político, para uma campanha do candidato, mas ele não pode ceder aquele espaço gratuitamente. Certo. E aí, Felipe, eu lembro que nós tivemos uma questão no Walmart a respeito de um candidato que queria deixar acho que era uma caixa para coletar agasalhos para a campanha dele, mas ele queria que aquela caixa ficasse dentro ali eu acho que era dentro de uma das unidades do mercado. Eu lembro que na época a gente chegou à conclusão que não, que aquilo poderia de alguma forma ser visto como algum tipo de doação não financeira, mesmo que fosse uma campanha visando essa ajuda para a população, mas como estava encabeçada por um candidato, eu lembro que na época a gente ficou bem receoso a respeito disso. Isso. E E foi negado, né? a gente A preferiu gente preferiu não. bloquear, né? Veja, nesse período eleitoral e no período pré-eleitoral, vamos dizer assim, no segundo semestre do ano eleitoral, tudo que é relativo à doação, as empresas têm que ficar com um olho Espertas. atrás. Porque e ter um cuidado maior, porque você pode não estar doando diretamente para a campanha, mas você está doando para a pessoa, e aquela pessoa é candidata, e aquela pessoa é um líder comunitário que tem uma atuação filantrópica, ou aquela pessoa, existe uma ONG que é vinculada àquele candidato. Então, tudo que é doação ou para ONGs, ou tudo que é filantropia no período eleitoral é complicado de se fazer. Né? Até, por exemplo, talvez doações para o governo. Se a empresa tem ali um programa de ter uma parceria com o governo, ela adotou uma escola, ela adotou uma praça, é claro, você não vai interromper, se for para o governo diretamente, você não vai interromper uma parceria que você já tem. Mas talvez não começar uma parceria, até para não ficar vinculado, especialmente se for um momento de reeleição. Né? Sim. Às vezes você tem ali o candidato que está se reelegendo e ele vai usar aquela parceria, aquela recuperação e vai acabar citando o nome da empresa. Então,
no momento de eleitoral é bom não começar parcerias novas, né? Uma outra dúvida que a gente sempre recebia é visitas de candidatos, né? Um candidato quer visitar um determinado espaço da empresa, pode ou não pode, né? E aí, novamente, assim, vamos sendo realistas. A empresa ela é uma empresa que ela funciona numa rua. E aí você tem uma carreata do candidato, o candidato está passando, está ali cumprimentando pessoas, está ali, né? É, aquele cara, ele vai entrar na sua, você também não, às vezes você não tem como não permitir a entrada dele Claro, no seu estabelecimento, claro. né? Agora, se você permitiu de um, você tem que permitir de todos, Sim, né? sim. Então, eu deixo o vermelho entrar, mas eu não deixo o azul entrar. Não. Então, nesse contexto de visita, de uma caminhada, que o estabelecimento é aberto ao público, você não tem como impedir nenhum nem outro. E não deveria impedir nenhum nem outro. Mas num contexto de que uma visita a um local fechado, idealmente a empresa não deveria permitir visitas de candidatos, porque também se ela permitir de um, vai ter que oportunizar Sim. a do outro, né? Então, idealmente, sendo espaço fechado, é bom restringir. É bom descrição, né? Não se envolver muito para não. Isso. Ok. Ah, frente ao que comentamos aqui, quais estruturas de compliance seriam recomendadas para a empresa ter em seu programa sobre este assunto? Acho que essa é a grande questão e O como, né? Assim, a gente né, já viu, o que e como. isso. Passamos aqui por várias proibições, o que pode, o que não pode. E aí, assim, a gente está falando de compliance, necessariamente a gente está falando de documentação, né? De você documentar certas situações, né? Então, essas questões eleitorais, elas podem estar tanto no Código de Ética Geral, no Código de Conduta Geral da empresa, como ela pode ter uma política específica, né? Até para o Código Geral não ficar muito grande, como o período eleitoral ele é infrequente, né? Ok, tem ano sim, ano não tem eleições, mas o bicho pega mesmo só num certo período de meses e por alguns temas. Então, talvez a empresa tenha uma menção geral. Tenha cuidado no período das eleições, consulte a política específica no Código de Ética, no Código da Política de Conduta Geral da empresa, e aí tem uma política, um procedimento específico sobre o período eleitoral. Eu acho que essa é uma dinâmica interessante, né? E aí, a empresa também pode, usando também técnicas de compliance, fazer ações de comunicação focadas para esse período, né? O treinamento de lideranças, talvez, acho que vale a pena incluir reuniões de líderes que antecedam o período eleitoral e durante o período eleitoral certos cuidados. E também eu acho que vale a pena uma conversa com os candidatos, né? Com os empregados que saibam ser candidatos, né? E aí uma questão lateral nesse ponto assim, das técnicas de compliance específicas. A empresa ela pode ter como regra que o empregado informe que é candidato? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim. É uma situação relevante, de qualquer forma, é uma situação que precisa de cuidados. Então eu não vejo como absurdo a empresa exigir que os seus empregados que resolvam se candidatar, que informem. Veja, não é pedir autorização. Claro, claro, claro. Né? Não Sim, é, sim, sim. Importante. não Informe, é né? pedir autorização. É informar que vai ser candidato. Né? É informar, tem prazo, um prazo razoável após o registro da candidatura. Né? A empresa também não pode exigir que ele informe antes de se candidatar. Eu acho demasiado fazer essa exigência. Antes de se candidatar, você tem que informar. Não. Você se candidatando, você tem um prazo ali razoável, 10 dias, 15 dias, Claro. talvez um prazo mais exíguo, talvez uma semana, 10 dias, um período eleitoral mais curto, para informar a empresa de que você se candidatou. Né? E aí, nesse ponto, veja, a questão da complexidade do mapeamento regulatório. Se a gente for na LGPD, a gente vai ver que dados sobre preferências político-ideológicas são dados pessoais sensíveis.
sim, sim, Tá? sim. Então, eu, se fosse a empresa, só gostaria de saber, você se candidatou, sim ou não? Sim, me candidatei. Não Ok. preciso perguntar, talvez para quê, para qual cargo, até para fazer o mapeamento de risco caso você seja eleito, de um eventual conflito de interesses entre a posição pública e a privada, caso você seja eleito. Mas para qual partido, ou qual a empresa, quero ver qual é o seu programa de governo. Também Não, não. Vamos mas também dado o pessoal sensível. candidato a informação do partido vai ser pública, né, Felipe? Então, Isso, né? isso. Então, Né? Mas é perfeito. bom, certas coisas mesmo públicas é bom Não, é ainda bom mais. não perguntar demais. Exatamente. E como a informação é pública, só pergunta e depois o RH vai lá e vê se foi eleito, não foi eleito, qual era o partido. Depois Isso, o restante das informações elas vão vir a público mesmo. E isso. para a gente E fechar, Felipe, aí, Nina, desculpa. desculpa, só mais alguns pontos assim, nesse desenho das políticas, né? Sim, Eu acho que é importante, por exemplo, nessa política, ou quando o candidato formar isso, ter todas aquelas proibições que ele já discutiu ressaltadas. Né? Talvez você possa coletar do empregado algo tipo, você está ciente que você está proibido de fazer isso, isso e isso. Eu acho que reforça a documentação da empresa. Porque sim, lembrando, algumas coisas que o empregado pode fazer, especialmente se ele detiver recursos da empresa, podem implicar a empresa na legislação eleitoral. Então é importante a empresa chegar para o empregado, candidato, e dizer, olha, você se certifique que você está ciente que você não pode usar recursos da empresa, não pode usar dados, mala sim, direta, nome, sim, etc. Acho que isso é importante. sim, sim. É, e, e, e aí, talvez assim, a gente possa pensar é, nessa, nesse conjunto de ações de comunicações, nessas políticas, eu acho que a gente pode pensar em alertas que valham para todos os empregados, independentemente se eles são candidatos ou não. Né? Por exemplo, a gente pode pensar é, em um alerta de que, porque veja, as pessoas podem se envolver com a política tanto sendo candidatos quanto participando de campanhas. Né? Às vezes você não é candidato, mas sua esposa é, Sim, seu sim, irmão é, né? Um colega de trabalho é, o seu colega de trabalho é candidato. Então, o que é esperado dos empregados que não são candidatos, mas que de alguma forma vão participar de campanha política, né? Eu acho que assim, alertas semelhantes, né? De que se você for participar de política, você vai participar no seu tempo pessoal e usando seus recursos. Você não pode usar o nome da empresa, não pode, claro. não pode de nenhuma forma vincular a pessoa jurídica a nenhuma candidatura. Né? Eu acho que assim, alertas também, por exemplo, muitas empresas quando abolem uniformes ou roupas formais, é muito comum nos dress codes ter informações do tipo você pode usar roupas sem serem sociais, mas desde seja camisa com mangas, camisa polo, etc. Mas geralmente vem esse alerta que você não pode usar camisas com inscrições ou com dizeres, com logotipos, com palavras de ordem. Né? Uhum. E isso se aplica também para esse momento político. Sim. Né? Então, por exemplo, eu acho que a empresa poderia proibir empregados em geral de irem Sim. para a empresa Vestidos com trajando, camisas, claro. vestido com camisas, com broches, com É. botões ostensivos. Né? Eu acho que Uhum. a gente está vivendo muito, a gente vem discutindo isso em algumas ocasiões, né, sobre polarização. Eu acho que isso são também medidas de Sim. despolarização do ambiente de trabalho. Sim. Né? Então, se a empresa com essas regras, ela visa passar uma ideia de neutralidade, Uhum. existem pequenas Sim. coisas, pequenas atitudes que ela pode orientar seus empregados a adotarem que vão diminuir a temperatura, vão diminuir a fervura. Então, acho que essa não trazer a campanha política sobre nenhum aspecto para dentro da empresa, eu acho que isso é uma forma de trabalhar nisso. Aí,
Vamos lá, recebi uma pergunta em uma aula. Mas o empregado pode adesivar o seu carro? O carro que ele Que é vai da para... empresa, mas ele usa, ou o carro dele. O carro dele. Pessoal, o da empresa... Ok. O Não da empresa pode, né? não. O Pode da que empresa não não. pode. O da empresa não pode, né? Agora, o carro com o qual ele vai trabalhar. Eu acho que você não pode ter nenhum óbice quanto a isso. Tá? Você proibir o carro com o qual o empregado vai trabalhar. Mas ele estaciona dentro da empresa. Ok? Não pode. A empresa não pode É impedir um carro bem adesivado. propriedade do colaborador, né, Felipe? Propriedade Não do tem o colaborador, a que empresa está vai cedendo o saber. estacionamento para o empregado como uma comodidade, né? Ela não pode fazer acepção, né, de qual tipo de veículo pode entrar. O empregado pode entrar com um carro carregado de combustível? Não, mas aí a proibição não é por questão de segurança. Né? Claro, Mas o carro estando de acordo com as leis de trânsito, adesivado, claro. né, nos limites que a lei de trânsito e a lei permite por questão de segurança, a empresa deve permitir a entrada do carro do empregado. Agora, aí uma questão mais sutil. O empregado usa o carro próprio para fazer visitas comerciais. Boa. E É, aí? a- Ou seja, ele está aí, representando a empresa naquele momento. isso, e naquele deslocamento tá sendo remunerado pela empresa, né? Eu procurei jurisprudência já a respeito disso, não encontrei, tá? Não encontrei. E agora eu tendo a achar que nesse momento a empresa pode exigir que ele não adesive o carro dele, ou que retire adesivos, caso ele faça visitas O carro próprio. com o carro Interessante, Felipe. próprio. Porque veja, Interessante. nesse, Interessante. nesse momento, por exemplo, a gente vê muito isso em vendedor, representante comercial. Né? A empresa, quando vai contratar, até exige como requisito do cargo que a pessoa tenha, o empregado tenha veículo próprio. Né? E claro, aquele momento faz parte da imagem faz Sem parte da dúvida. imagem da, Sem da dúvida. empresa. Né? Sem dúvida. E da mesma forma que a empresa pode pedir para que a pessoa tenha um dress code, ela pode, sim, faz todo sentido. Pode pedir que naquele momento o carro dela esteja neutro. Isso, Faz isso. sentido, faz Isso. sentido. A empresa pode pedir que o carro esteja limpo, apresentável? Pode. Sim, Né? Poxa é vida, o cara, boa, pô, eu recebi um vendedor seu aqui, o carro dele cai sujou meu boa, estacionamento. boa. Fazendo um comparativo com a Isso. questão Então, de. Sim, faz todo faz, sentido. faz parte da imagem, né? Sim, E sem aí, dúvida. assim, eu acho que questões em geral, né, são esses os cuidados que a empresa poderia ter na sua política. Né? Sim. Alertas ali gerais e aí fazendo a conexão com compliance e corrupção. Né? Às vezes você pode ter um Felipe, momento... desculpa, conclui. Eu só vou ligar a tomada que eu esqueci de ligar, tá? Então Opa, conclui, por claro, favor. liga aí para você não sair da live. Não vai cair. É, Às vezes um ponto de contato entre esse tipo de compliance eleitoral, com questões éticas, Pronto, integridade, desculpa. nada, e anticorrupção, é que às vezes no momento eleitoral o empregado, ele recebendo um candidato ou atendendo um candidato como cliente ou como fornecedor da empresa, ele pode ali querer vender vantagens, querer prometer coisas em nome da empresa, e também é importante ter esse tipo de cuidado no código de conduta, né? De que espera-se Sim, o sim. mais elevado nível de integridade dos empregados, e que nenhuma ação deles em nome da empresa pode induzir nenhuma percepção de favoritismo político. Né? Especialmente útil para empregados que lidem com o governo também Sim, nesse sim, sim. momento. Né? Um alerta para que os empregados cumpram a legislação eleitoral, cumpram regras de campanha, cumpram regras de lobby. Né? Acho que tudo isso cabe, Cabe. numa política como essa. Né? Sim. Felipe, nós tivemos várias interações aqui e Vamos lá.
Olha, o Vamos responder Eduardo algumas? Cartacho, boa noite, Eduardo, tudo bem? Ele é Cartacho também, tudo bem? Olha, ele fala o seguinte: o funcionário candidato com certeza vai querer fazer campanha dentro da empresa. Nós falamos sobre isso, viu, Eduardo? A empresa deveria se manter na neutralidade dentro da empresa, que são seus potenciais eleitores. Não tem como ficar anônimo. A empresa pode vetar campanha dentro das dependências. Sim, foi o que o Pode, Felipe sim. Dentro das comentou. dependências, pode. Perfeito. Olha, temos um comentário da Tamara Ginciene, nossa colega do Tamara! Oh, Walmart. tudo bom? Tamara, Saudade! beijo. Saudade, Coisa Tamara. A gente boa. precisa Obrigado marcar por um estar assistindo café, aí. viu? Precisamos marcar um café com todo mundo. A Tamara falou o seguinte: monitoramento de comunicação por e-mail ou Teams em período eleitoral poderia ser uma alternativa para identificar eventuais desvios de conduta. Exemplo: empregado candidato a vereador que não reportou o fato e se utiliza de conta de e-mail ou Teams corporativo para sua campanha. Putz, isso aí já é gravíssimo. Eu acho que monitoramentos em geral de contas, seja de e-mail, seja de aplicativos de mensageria, eu acho que a jurisprudência trabalhista está se encaminhando para um cenário de que você tem que ter alguma justificativa, né? Para aquela devassa. Eu acho isso uma boa justificativa, um bom tipo de controle. Né? Você fazer o monitoramento ali automatizado, sem ser focado para uma pessoa só, para não caracterizar nenhum tipo de assédio ou de violação de privacidade voltada para uma pessoa. Mas se a empresa fizer monitoramentos de forma geral, de forma aleatória, ou ler tudo e buscar palavras-chave, eu acho que está perfeitamente justificado. E aí, como é no exemplo da Tamara, foi feito o monitoramento e pegou que o empregado estava fazendo campanha. Empregado candidato a vereador que não reportou o fato e se utiliza de conta de e-mail ou Teams corporativo para sua campanha. Aí temos duas infrações. Né? Uma possível infração, não ter reportado, caso ele fosse obrigado a reportar, né? Caso estivesse na política, ele é obrigado a reportar. Né? E a segunda, para mim, também, da demissão de conjusta causa. Se ele está usando recursos da empresa para fazer sua campanha, né, isso é grave. Né? A jurisprudência trabalhista ela admite, em alguns casos, por exemplo, você usar recursos da empresa, tipo e-mail, etc., para questões pessoais num nível limitado. Tipo, você foi fazer um cadastro numa loja para comprar uma coisa e você colocou o seu e-mail da empresa. Isso não é abuso. Tá? Agora, você usar a sua conta para fazer campanha, Sim. porque isso é ali, né? Sim. Felipe da Meslo, Felipe arroba Meslo, isso dá um peso. Né? Então, isso aí, obrigado a todos pelo exemplo, e é violação clara. E veja, inclusive, algo que pode até, talvez, implicar a empresa na legislação eleitoral também. Futuramente, sem dúvida, sem Isso. dúvida. E Excelente assim, exemplo. por isso que é tão Obrigado. importante, né, Felipe? Por isso que é importante ter no código de ética, fazer com que os colaboradores, os funcionários, deem o seu de acordo com as regras, com o código de ética. E aí, quando você tem uma situação dessas que a Tamara fala, você tem uma evidenciação da sua conduta. Aí, realmente, ó, então, continuando aqui nas perguntas. Não subiu o nome do usuário, tá? Eu peço desculpas. Subiu para mim como LinkedIn User. Comunicação é a chave. Fizemos um e-book de boas maneiras no período eleitoral. Perfeito. 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 Ótimo. Perfeito. Avisa pra gente se alguma coisa que estava no e-book não está aqui. Que aí a gente complementa o conhecimento. Boa. Olha, outro para mim que subiu como LinkedIn User. A empresa obrigatoriamente deve deixar tudo formalizado, desde o uso de veículo pessoal, roupas, ambiente de trabalho, o que é aceitável ou não, para se evitar quaisquer transtorno. Não fez na forma de uma pergunta, mas sim como uma afirmação, e sim, sem dúvida alguma. Quanto mais estiver especificado, no momento que você tem algum tipo de violação ou de confrontação, se você tiver isso dentro da sua documentação, mais fácil é de você, uma justa causa, ou até você conseguir, eventualmente, se você se ver dentro de algum questionamento jurídico por conta disso, você tem como se defender. Aí tem uma última interação aqui. Canal de denúncias também deve ser exposto
para os colaboradores fazerem denúncias se necessário, tudo isso ajuda a evitar quaisquer transtornos trabalhistas? Eu acredito que sim, não é, Felipe? Porque o canal de Perfeito. denúncias vai ser a forma de receber o relato do que está Perfeito. acontecendo. Olha aí uma coisa que a gente, quando estava formalizando ali as técnicas de compliance, o canal de denúncia, claro, perfeito. Perfeito. O canal de denúncia deve estar apto a receber, apto que eu digo, o atendente deve estar treinado sobre como informar, como proceder, como registrar. Né? Bem lembrado, muito bem lembrado. Obrigado. Quem foi que fez essa? Também não subiu para mim o nome. Se Mas depois a pessoa parabéns. Ponto, quiser ponto, escrever o ponto, nome para a gente. ponto essencialíssimo. Parabéns. Obrigado. Bem lembrado. Então, olha, Felipe, o último comentário aqui, que a gente marcou, que a gente precisava comentar aqui na live, não acaba sendo uma pergunta. É mais no sentido daquele caso que aconteceu com a Netflix, onde várias assinaturas dos serviços começaram a ser canceladas em julho, depois que o cofundador do streaming, o nome dele é Reed Hastings, anunciou seu apoio financeiro à campanha da Kamala Harris nos Estados Unidos. Eu acho que isso, além da gente pegar essa questão de eleição, também pega essa questão da polarização, né, Felipe? Que hoje em dia é um risco que toda empresa tem que estar alerta para isso. E aí a gente abre, por exemplo, várias das coisas nesse exemplo da Netflix. O cara era o que mesmo da Netflix? Ele era o... Ele é o cofundador e presidente do canal. É, é, Ou seja, ele é a cabeça por trás do serviço, né? nessas empresas de tecnologia, empresa de dono, né? O dono faz o que Sim, quiser sim. a gente vira e mexe. Recentemente aqui no Brasil teve um caso, acho que até você escreveu um artigo, Linda, parabéns pelo artigo, está lá no Compliance Speed sobre os comentários que o cara fez sobre as mulheres, né? Sim, É, realmente era o cara do G4 Educação, o Thales, e ele era conselheiro na Hope. isso, e ele saiu de várias exposições, né? Saiu Naturalmente, da posição de naturalmente. conselheiro e como o presidente da empresa dele de educação. Veja, e aí quando a gente está falando quanto tempo a gente tem ainda? Porque isso aqui pode ir longe, tá? Não, temos tempo, Felipe. Temos tempo. Olha, e quem fez a observação foi a Kátia Mello, aquela em questão ao canal de denúncias. Kátia, muito obrigada. Tem tempo, viu, Felipe? Pode falar. Não, obrigado, Cátia. E aí, agora que eu tinha falado só da política, né? Aí você falou do canal de denúncia, aí eu fui mentalmente que fui passando os outros pilares lá. Olha, eu acho que também vou adicionar mais um, né? A gente falou de políticas, falou de comunicação e treinamento, falamos de canal de denúncia, e a gente pode falar também de controles internos e monitoramento, né? A Tamara trouxe a questão do monitoramento dos canais, a gente pode falar também de controles internos, tá? A gente, toda a área que lida com controles internos de doações, de dispêndios, de emissão de passagens, tá? Tem que ficar muito atento nesse momento também para eventuais red flags ligados à política, tá? Dá para a gente pensar canal tópico a tópico, do pilar a pilar dos programas, Sim, como lidar com essas questões. E aí, a gente discutindo agora essa questão desses casos de grandes executivos, a gente também está falando do pilar do tone at the top, da liderança, né? sim, sim, Que é um sem pilar dúvida. essencial para os programas de compliance, mas também é um pilar essencial para a empresa como um todo. Veja, esse tipo de caso, ele tem, a gente já falou no começo, né? Ele tem diferenças do empregado para os executivos das empresas, até por uma questão de que, veja, como aí, usando outra técnica de mapeamento regulatório, nós temos várias leis várias leis e direitos e obrigações incidindo sobre esse mesmo problema. Para o empregado, pessoa física, em alguns momentos, como a gente discutiu até agora, o seu direito político de se candidatar e a sua liberdade de se expressar
elas prevalecem sobre interesses corporativos. Natural, até porque na relação entre o grande e o pequeno, né, você dá mais direitos a quem é pequeno. Isso é natural. Vários ramos do direito fazem isso. Quando você vai galgando degraus na sua escalada corporativa, naturalmente você vai tendo mais responsabilidade. Ao ponto de, como você falou, Nina, certas pessoas têm o seu nome associado às empresas e vice-versa. Né? Isso acontece muito com fundadores, ou aqueles grandes gênios dos negócios, Sim. grandes gênios técnicos. Né? E aí é muito difícil você dissociar o nome dessas pessoas do nome da empresa. E aí vamos colocar mais um ramo regulatório na nossa sopa do nosso mapeamento regulatório dessa questão, que é o dever fiduciário, que é um dos princípios máximos do direito societário. Quer dizer, aquele que é gestor, que é conselheiro, que é sócio, que é diretor, dirigente estatutário, ele tem um dever fiduciário de prezar pelos negócios da empresa. Sim. E esse dever é para com a empresa e para com os outros acionistas, especialmente para com os minoritários. Então, nesses casos em que a imagem do executivo fica muito vinculada à imagem da empresa, por exemplo, vamos dizer algumas coisas que nós dizemos para os empregados que para os executivos talvez não valham. Tá? Veja, começando do topo. Né? As empresas, quando elas escolhem ter essa posição de neutralidade política, tá? Veja, eu não estou nem falando da questão de não fazer doação para a campanha eleitoral, porque isso é proibido pela lei eleitoral. Tá? Estou falando da empresa que ela quer se posicionar. A empresa pode se posicionar, declarar sua preferência por um candidato, por um partido? Pode. Tá? Ela não pode fazer doações, mas ela pode declarar sua preferência. O dirigente pode fazer isso? Pode. Mas veja, estamos falando aqui de empresas que escolhem se apresentar como neutras, tá? E que talvez essa seja a melhor saída de negócios, tendo em vista uma eventual compliance e despolarização, porque, veja, qual a finalidade da empresa? Isso aqui estou falando a minha opinião, tá? Opinião do Felipe. Qual a finalidade da empresa? É dar lucro? É ser uma boa cidadã corporativa, uma boa cidadã social? Aí você vai ter o pessoal do Peter Drucker quer privilegiar mais o lucro, outras correntes ESG querem privilegiar mais a responsabilidade social corporativa. Eu sou de uma linha realista. Tá? A empresa ela é um sistema que gerencia capital e pessoas, capital e trabalho, para gerar riquezas, transformar bens, gerar serviços e gerar riqueza. Essa é a função da empresa. É um misto de capital e de trabalho. E, sendo realista dessa função econômica da empresa, ela é uma função que politicamente é neutra. Porque, veja, dentro de um sistema democrático, eu não estou falando aqui de casos excepcionais de ruptura do Estado Democrático de Direito, não. Tanto para um extremo esquerda quanto para um extremo direita. Não estou falando desses cenários. Mas, dentro de um Estado democrático, a empresa ela é neutra, ela quer gerar riqueza. E ela vai gerar riqueza independentemente de quem esteja no poder. Essa é a função da empresa. E ela vai gerar riqueza, independentemente de qual seja o sinal político, ideológico dos seus empregados e dos seus empregadores. Né? Então, a empresa que percebe isso, ela vai querer se firmar como neutra no mercado. E, ao se firmar como neutra, ela passa a assumir alguns compromissos. Então, por exemplo, não adianta ela se afirmar como neutra e o dirigente ter claramente um sinal político. Isso vai contra a neutralidade, a partidariedade ou a politicidade pregada pela empresa. Caso ela assim deseje fazer. Né? E mesmo que não faça, ela também não pode fazer acepção de pessoas com seus empregados, com seus dirigentes. Então ela tem que se cercar de uma série de cuidados, independente da posição que ela adote. Mas admitindo que ela tenha se posicionado como neutra no topo. Os seus sócios, os seus dirigentes, os seus dirigentes estatutários, conselheiros, eles vão ter esse dever, porque fiduciariamente eles têm que seguir o que a companhia segue.
Então, talvez essas pessoas possam sim ser impedidas de se candidatar. E caso desejem fazê-lo, se afaste de suas posições da empresa. Sim. Então, conselheiros de administração, a empresa pode exigir que eles não se candidatem? Eu entendo que sim. Eu entendo que a empresa pode exigir que eles não se candidatem e que, caso se candidatem, se afastem ou se licenciem. O sócio não pode ser obrigado a vender sua participação societária, né? Mas ele pode, como no exemplo do que você mencionou, o executivo era sócio, mas ele se afastou, né, de funções de direção, né? No caso específico da Netflix, eu não tenho conhecimento de como ela se posicionava publicamente nessas questões políticas. Mas o mercado vai corrigindo certas coisas, né? O cara fez um posicionamento público, né? As pessoas, e aí é uma das grandes vantagens do capitalismo, você pode votar com os pés, né? Os clientes podem votar com os pés, né? As pessoas votaram com os pés e saíram do... Quem se sentiu incomodado saiu do serviço. Pode ser que ele tenha ganho outras pessoas, né? Sem Mas dúvida. essas questões de neutralidade elas vão sendo diferentes de acordo com a sua posição na empresa, né? E aí a gente pode pensar também em outros tópicos para aquela nossa política lá do período eleitoral, para as lideranças, né? Assim, as lideranças elas não devem, isso tem que estar muito claro, questões e afinidades políticas não devem interferir em responsabilidades pessoais. Sem dúvida. Os líderes eles devem ser capazes de liderar pessoas de ideologias distintas das suas entre si. Sem E dúvida. líderes, hoje em dia, cada vez mais, devem ter como competências despolarizar o ambiente de trabalho e fazer com que equipes plurais, né, porque a realidade é essa, a sociedade é plural, é um princípio básico até da Constituição. O Brasil é uma república plural, politicamente plural. Os líderes devem saber fazer com que equipes rendam na sua pluralidade política, né? E aí, outros tópicos que a gente pode pensar para a política ter cuidado a gente falou de broches e adesivos e camisas políticas, mas em boa medida essas questões vão também para grupos de mensagem, né, internos. Sim. Né? Não, veja que eu não estou falando nem do exemplo da Tamara, que é o candidato usando o Teams para fazer campanha dentro da empresa, né? Eu estou falando de política em geral. Deve ser regra. Se não falar de política no grupo de WhatsApp, nem no Teams, nem no e-mail da empresa. Exatamente. Ponto. Felipe, deixa eu até, olha, a Kátia fez o comentário, ela que também fez a questão do comentário do e-book. Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta, caso você ainda esteja aí. Vocês fizeram esse e-book por conta da polarização? Ou vocês tiveram, assim, o que gerou, o que fez com que vocês fizessem esse e-book? Porque eu foi realmente só para o período eleitoral, né? Exatamente, porque assim eu fico curiosa, porque eu imagino que já tenha ocorrido tamanha polarização, porque assim, o que a gente está falando aqui é polarização como risco, né, Felipe? Que foi o que o César escreveu também lá no Compliancepedia. Eu acabei esquecendo no começo de falar para que esse é mais um debate trazido pelo Compliancepedia, que é um site nosso que nós estamos colocando artigos, tentando fazer um arcabouço de conhecimento. Então, assim, peço que quem tiver a curiosidade, dê uma olhada ali no Compliancepedia. E, bom, não fiz o comentário no começo, fiz o comentário agora. O artigo do César ficou muito bom também. Ficou muito bom. Sim, então, e é verdade, porque polarização... Perdão, Felipe. Não, por favor, pode concluir. Porque polarização ela foi indicada como um dos grandes riscos na próxima década pelo World Economic Forum. Então, assim, quando a Kátia fez esse comentário a respeito que ele já tem um e-book, eu imagino que ele tenha nascido por conta dela já ter mapeado a polarização, trazendo risco para a organização dela. Um dos 10 maiores riscos, né, Dina, se não me engano? Um dos 10 maiores riscos, exatamente. Exato, bem lembrado. E vejo, várias dessas questões eleitorais, como são questões
políticas e de relacionamento humano, relacionamento interpessoal e de posicionamento da empresa, elas transbordam do período eleitoral para todo o ciclo de operação da empresa. Né? Sim. Então, realmente, eu acho que a gente vai, apesar das pessoas acharem que o trabalho, a posição do compliance officer e compliance ser uma coisa que esteja fora de moda, eu acho que a gente está entrando num período muito turbulento, que mais do que nunca vai ser necessário que as pessoas tenham suas áreas de compliance, tenham profissionais mais preparados, mais sensatos, porque eu estou achando que o que está vindo aí não vai ser fácil, não. Bom, Felipe, eu não sei se você tem mais algum outro comentário. Olha, acabamos na trave. E se alguém tiver mais uma pergunta também... Posso fazer mais algumas observações? Esteja à vontade, Felipe. Eu vou fazer observações negativas, tá? Ou seja, coisas que eu acho que estão fora desse escopo. Tá? Ok. Pagamento para ser parte de associações de negócios ou federações de negócios, e essas federações, de alguma forma, ou apoiam certos candidatos ou participam de diálogos com membros do governo, membros do parlamento. Tá? Por exemplo, acho que uma das mais conhecidas do Brasil, a FEBRABAN, né? Tinha aquela Anfávia de veículos também, que são associações muito atuantes politicamente. Uhum. Eu acho que isso está fora do escopo. Tá? Claro, a empresa tem que se preocupar em que tipo de associação está se metendo e se os gastos que ela tem com essas associações, com a participação, se são para manutenção da associação ou se são para algo ilícito, claro. Né? Claro. Vamos fazer a cotinha aqui, a cotinha do clube do bilhão para passar uma medida provisória que é do nosso interesse. Não. Isso aí, veja, quando eu digo que está fora do escopo dessa questão eleitoral e política, mas está dentro do escopo do programa de compliance. São transações e relacionamentos que merecem ser alvo de due diligence, tá? A participação das associações de negócios. Eu só estou dizendo que elas não recebem a vedação de uma doação política. Tá? Eu estou puxando aqui da memória de coisas que a gente viveu. Tá? Participação relacionado à atividade de RELGOV, relações governamentais ou de lobby. O lobista da empresa, o cara que faz o RELGOV da empresa, ele tem que estar nesse meio. Né? Sim, como um observador e como um influenciador legítimo, sem pagar suborno, sem dar favorecimentos indevidos. E é lícito que ele participe do processo democrático. Aliás, é lícito, como qualquer cidadão pode participar do processo democrático, as empresas também podem participar. E para participar de alguns desse meio, às vezes a empresa tem que ir a convenções políticas. Okay. Porque a empresa quer saber o que determinado partido que tem mais chance de vitória está discutindo sobre seus temas de interesse. Tá? A empresa pode comprar ingressos para o seu RELGOV ir no evento político? Eu acho que pode. Tá? Sim. Veja. E aí cabe a evidenciação, não é, Felipe? Com o ingresso comprado com o objetivo de... Isso, de ir naquele congresso. Exatamente. Faça sua documentação, evidenciação e ok. Bem lembrado, faça due diligence daquela transação, daquele relacionamento. Né? É escopo do programa, mas não é proibido. É isso que eu estou querendo situar aqui. Né? Claro, mas se for um jantar de R$10.000 da campanha de fulaninho da mesa, aí não. Você pode, não é? Primeiro, a sua política de hospitalidade corporativa permite um jantar de R$10.000? Aí a coisa já começa a ficar, né, fora do... Isso. Mesmo que seja uma alçada permitida, porque um evento, às vezes um evento de R$10.000, você conta a passagem, conta deslocamento, pode ser que dê esse valor. Mas o evento em si, o ingresso, R$10.000, e é para a campanha, já não pode. Né? Alçada muito alta, que subsidia a campanha do candidato X. Isso. Exato. E aí a finalidade para a campanha não. Porque acaba sendo um financiamento indireto, né, Felipe? Isso, exatamente. Então acho que são ressalvas aqui que
eu lembrei assim das práticas que a gente viveu e que eu achei útil trazer. Olha, Felipe, a Kátia, ela respondeu. A Kátia. Todo ano prepara um cronograma com principais assuntos que podemos discutir no tema de compliance. Já pensando em riscos, sim, já antecipando os riscos. Então, em anos eleitorais, eu já deixo o tema para tratamento de alguma forma com o colaborador, pensando sim nos riscos. Diversos assuntos podemos discutir, evitando mitigar passíveis trabalhistas, sem dúvida, bem como Nossa, situações que coloquem a empresa ou envolva a empresa em atos ilícitos, sem dúvida, sem dúvida. Parabéns, Kátia. Você é uma Obrigada, compliance Kátia. officer proativa e projetista. Tá certo. Tá certo. Quando a gente está falando dessas campanhas de comunicação e de treinamento, até uma técnica para o treinamento não ficar maçante e repetitivo, todo treinamento, todo ano você está fazendo as mesmas coisas, você fazer esse tipo de exercício, de temas que estão, o que vão vir, pô, parabéns, show de bola, demonstra muita maturidade sua como profissional e, consequentemente, do programa em que você trabalha. Parabéns. Obrigada, Kátia. Felipe, olha, não tivemos mais nenhuma outra interação. E, nossa, hoje a conversa foi legal. Até peço desculpas de cortei algumas vezes, mas... Não, por favor, fique à vontade. Se faltou abordar algum tema, se tem algum complemento... Ok, foi um prazer falar sobre esse tema aí. Eu acho que é um assunto que sempre gera muita dúvida de limites, do que fazer, do que não fazer, como é que a gente protege a empresa dentro da legislação para não criar mais um fator de risco para as empresas, né, Felipe? Mas, olha, muito obrigada. Eu agradeço todas as interações. Tamara, beijo. Vamos combinar alguma coisa. Beijão, Tamara. E aí, bom, Felipe, aí depois a gente pensa numa próxima interação e aí a gente avisa todo mundo. E quem quiser ler artigos aí um pouco mais profundos, né, que é que a gente está tentando colocar ali no Compliancepedia, o site é compliancepedia.com.br, está lá à disposição de todo mundo. Felipe, muito obrigada, boa noite, muitíssimo obrigada por vocês que estiveram aqui com a gente e até uma próxima. Obrigado, Nina. Obrigado, Tamara. Obrigado, Kátia e restantes da audiência. Tchau, tchau.